nós trabalhamos aqui com reforma íntima, porque não existe magia externa, a magia ela está dentro. E para que ela aconteça, para que ela seja potencializada, é preciso olhar para dentro. Sempre, sempre, sempre olhar para dentro, pensar a respeito de si mesmo. Reforma íntima é uma coisa muito ampla, então vamos abordar algumas poucas coisas hoje. O auto-perdão, que o irmão acabou de explanar sobre isso, é o ponto fundamental, porque as culpas que cada um carrega, e todos carregam, em alguma medida, elas atrasam demais o caminho, porque elas trazem a crença do não merecimento, trazem a crença de não ser bom o suficiente, traz o peso de ter cometido erros, e isso atrasa tudo, porque isso fecha as portas da prosperidade, isso fecha as portas do novo, isso tira a coragem das pessoas para se arriscar, para fazer escolhas melhores em todos os aspectos. Então, realmente, o trabalho do auto-perdão, ele é fundamental. E eu não vou me estender nisso, porque o irmão já falou, mas uma coisinha. Toda vez que vocês olharem para a questão que gera culpa, não olhem com o conhecimento de hoje. Não olhem com as ferramentas que adquiriram até hoje. Olhem com justiça e com amor, como vocês estariam olhando para uma outra pessoa que está contando um fato acontecido na sua vida. Observe você, naquela idade, naquele contexto, o que havia em volta, o que não havia em volta, que oportunidades você tinha naquele momento, o que faltava. E entenda que você fez a única coisa que você tinha condições de fazer naquele momento, com o que você conhecia de si, da vida, com as ferramentas que dispunha. Não existe ninguém julgando a vida de vocês, a não ser vocês mesmos. Então, olhem com mais compaixão para aquilo que vocês consideram errado nos seus passos e se acolham aquela criança, aquele jovem, aquele adulto que cometeu aquele ato que vocês consideram uma coisa grave a ponto de gerar culpa e dor, e acolham aquela pessoa que faz parte de vocês e perdoem essa pessoa. Fazer as pazes com o passado traz uma liberdade, uma paz que só quem chegou ali sabe. A grandiosidade da paz que se adquire quando você faz as pazes com o passado, quando você se compreende, quando você se aceita e se acolhe. Esse é o básico, é o primeiro ponto a ser trabalhado, não tem outro caminho que não seja começando por aí. Porque todos os outros passos vão esbarrar nesse. Todos os outros exercícios que possam ser ensinados vão esbarrar nesse. Você não vai conseguir utilizar os métodos que a gente ensina, que outros ensinam, porque você vai esbarrar na sua culpa, você vai esbarrar no não merecimento, vai sempre para o mesmo ponto. Então, é dali que se começa. Ninguém aqui é perfeito, nós não somos perfeitos, estamos todos no caminho da evolução, estamos todos frequentando a mesma escola. É esperado que dos alunos aconteçam falhas. É esperado de nós, é esperado de vocês. Faz parte do caminho. Ninguém espera a perfeição de quem está ligado à Terra. Então, não levem tão a sério o que aconteceu, até porque, como disse o irmão, isso é imutável. Então, está feito, passou, acabou, que bom. Passou. Para que vocês possam caminhar melhor, sonhar, ter energia para realizar esses sonhos. Em qualquer tempo da vida, em qualquer idade é possível se reinventar, mudar os caminhos, tentar coisas novas, correr riscos e correr o risco de ser feliz e correr o risco de se realizar. Não tem prazo para isso. Outra coisa importante
que são vícios culturais, é a fala. As pessoas falam muitas coisas negativas ao longo de um dia. A forma de se expressar a respeito de si mesmo, a respeito da vida, a respeito das situações. Existe uma tendência a reforçar o negativo em si, nos outros, nas situações. Isso não abre portas, isso traz mais do mesmo. Reclamar é clamar de novo. Então, fecham portas. Um termo muito utilizado em relação à questão financeira é estou correndo atrás do prejuízo. Se você corre atrás do prejuízo, em algum momento você vai encontrá-lo. Não existe uma lógica nisso? Se você está correndo atrás de alguma coisa, em algum momento você vai encontrá-lo. Então você vai encontrar o prejuízo. Isso não é uma expressão de quem está buscando a prosperidade, de quem está trabalhando para alcançar uma coisa melhor. E o estar correndo atrás, lembra aquele bichinho que fica correndo na rodinha e que não chega a lugar nenhum? Você não pode correr atrás de nada, nem de ninguém. Você tem que atrair isso para a sua vida. Tem uma frase batida, antiga: se você quer borboletas, arrume seu jardim, plante flores, elas virão. Numa vida onde tudo é energia, é preciso atrair o que se quer e não correr atrás, porque quando você se coloca e fala repetidamente que está correndo atrás de melhorar seu casamento, está correndo atrás do dinheiro para pagar suas contas, está correndo atrás do que quer que seja, você está se desgastando, você já começa a gastar energia só pela fala, porque o seu cérebro entende que você está correndo e ele já começa a gastar energia desnecessariamente. Correr atrás é esforço, é colocar o seu objetivo longe, porque você precisa correr para chegar lá, então ele está longe, você já está afastando tudo que você quer do seu hoje, que é onde a vida acontece. Se você tem algum problema de saúde, se no momento você está com algum problema de saúde, porque se você tem, ele fica no seu corpo, não sai nunca mais. Se você está com algum problema de saúde, está com algum desequilíbrio energético no seu corpo que virou uma questão de saúde, não peça para se livrar da doença. Não peça para melhorar da dor. Você está falando doença, dor, e está registrando isso dentro de você, dentro das suas células. Mesmo sentindo dor, mesmo estando com alguma questão, agradeça a todo momento pela sua saúde perfeita, pela sua saúde equilibrada. Se tem algum órgão específico que naquele momento está sofrendo, fale com as suas células, porque é você que comanda essa máquina. Fale com as suas células e determine, não vá pedir, porque você é o chefe. Determine para as células daquele órgão que elas se reorganizem, que elas se equilibrem e que elas façam aquele órgão e aquele sistema do qual ele faz parte perfeitos. E agradeça pela sua saúde perfeita. Você vai agradecendo pela sua saúde perfeita, você vai agradecendo porque a sua conta tem dinheiro suficiente para você pagar todas as suas despesas e realizar seus sonhos, ainda que não tenha, mas agradeça porque tem. É assim que energeticamente você atrai o que quer. Cuidando com as suas palavras. Antes de falar, pensa se tem uma forma melhor de dizer aquilo, porque são seus ouvidos os primeiros a escutar o que você fala. É o seu cérebro o primeiro a registrar essas palavras. São cuidados que só vão fazer as coisas ficarem mais fáceis. Porque a pessoa tem dificuldade de saber o que quer da vida. Você não para pensar sobre os seus desejos, sobre aquilo que esquenta o peito quando você pensa. Porque é aqui que você sabe o que você quer, não é aqui. Aqui tem um conjunto de questões de cobrança, culturais, sociais, políticas, econômicas. É uma salada de coisas que não tem a ver com a sua individualidade. Mas aqui é só você, você com seu eu superior, com sua alma. É aqui que está a resposta. No timo, no pontinho que te liga ao seu eu superior.
Quando você pensa em alguma coisa que você quer muito, ainda que não tenha coragem de realizar, mas quando você pensa que dá um calor, uma coisa aqui no peito. É aqui que você vai buscar as suas respostas, não é aqui. O cérebro sempre vai oferecer a resposta fácil, rápida, porque ele quer encerrar o assunto. O cérebro não gosta de novidade, ele não gosta de novo, ele não gosta de coisa diferente, porque tira ele da programação que ele tem, que é fazer você sobreviver. Fazer sobreviver é você não sentir dor, você não sentir medo, é você não sentir desconforto, é para isso que ele trabalha. A programação é essa. Então, qualquer coisa que tire você desse conforto, ele vai bloquear. E ele vai dar respostas rápidas e fáceis para encerrar o assunto. Então, quando você for se pesquisar, quando você for buscar uma melhora, buscar uma causa, buscar uma raiz de alguma questão, o cérebro rapidinho vai te oferecer uma resposta. E nunca é essa. Nunca. Nem a segunda, nem a terceira. Ele só vai dar a resposta fácil. Vamos encerrar esse assunto. Você vai pensando, você vai buscando, de repente alguma coisa dói aqui. Quando dói, é ali que você tem que pesquisar. É naquele assunto. E aí deixa o cérebro reclamar. Você vai pesquisar aquele ponto que doeu. Porque quando você vai buscar a raiz da sua culpa, a raiz da sua escassez, a raiz da sua angústia, a raiz das suas tristezas, da sua falta de coragem, do que quer que seja que te atrapalha, a resposta é quando você pensa em alguma questão e dói. Porque se dói, tem uma ferida lá que está aberta, que não foi curada, que está dando sinal. E aí você tem que parar, e mesmo que seja desconfortável, mesmo que seja dolorido, você precisa sentar com aquela questão e debulhar. E pensar sobre aquilo. E ir fundo. E não conseguiu a primeira vez porque doeu muito, ficou muito desconfortável, dá uma pausa, num dia seguinte, um outro dia, vai de novo. Você já viu que sinalizou que é naquele caminho. Você vai pesquisar. A hora que você consegue mexer naquilo que ainda dói, você desfaz aquilo. Aquilo se dissolve. Você não vai esquecer, mas dissolve aquele nó. E você fica mais leve e aquilo para de existir dentro de você. Porque vamos lembrar, as lembranças que vocês têm são só e unicamente uma fantasia que está registrada no cérebro. Porque o fato em si já passou, então o resto é só fantasia. Então é preciso trabalhar essas fantasias, é preciso dar nome a elas. Você é só uma lembrança. Lembrança é uma fantasia porque não é real, não está acontecendo hoje, não existe. Né? Porque só existe o que está acontecendo nesse momento. Dá nome aos bois e aquilo perde a força, aquilo perde o poder de te ferir. Então as respostas estão aqui, ou no calorzinho da coisa boa, ou na ferroada daquilo que ainda está sangrando lá dentro, e muitas vezes bem soterrado nos escombros, bem escondidinho para você não ter acesso. Porque causa desconforto, a programação não permite. Mas é preciso mexer nos lixos internos, no porão que todo mundo tem lá, coisa velha guardada, tem que ir lá, tem que limpar, tem que olhar, tem que pensar sobre isso, tem que fazer faxina. Isso é libertador. É muito libertador. Porque às vezes você não lembra mais do fato, aquilo está marcado, mas você não lembra mais. Quando você acessa aquilo e você pensa, mas é por isso que eu estou sofrendo até hoje? É só por isso? Porque hoje a sua capacidade de conhecimento, de ferramentas, de pensar é muito diferente de quando as coisas aconteceram. Aí você olha, mas é só por isso? Então está resolvido. E sai mais um peso. E aí vocês vão praticando isso para ir se aliviando. E sempre agradecendo por já ter recebido aquilo que vocês estão sonhando na vida de vocês. Dá por certo, dá por pronto, dá por recebido. Porque essas energias se atraem, elas vão acontecendo. Desde as coisas pequenas, uma pequena compra que você precisa fazer para sua casa, mas está sem recurso. Já começa a agradecer por ter comprado. Agradece por estar utilizando. Ai, como é bom ter isso aqui na casa. Ai, resolveu toda uma situação com a compra disso. Não comprou ainda não, mas já se imagina utilizando aquilo. Daqui a pouco a oportunidade vai aparecer. Às vezes alguém está se desfazendo de uma coisa novinha, tá aquilo que você está precisando comprar. A pessoa te dá. Essas coisas acontecem muito.
E sempre o filtro da boca. Cuidado com a forma como vocês elaboram a fala. Cuidado com a forma como que vocês falam de vocês. As pessoas têm pudor de se elogiar. E eu não estou dizendo para ficarem contando vantagem por aí, porque isso é desagradável mesmo. Mas isso é um trabalho interno, isso é vocês com vocês. Mas existe um pudor em falar bem de si. Existe um pudor em se elogiar, em reforçar aquilo que é bom, aquilo que já foi vitória sobre uma característica frágil, sobre um ponto fraco, ou que já veio com ela, um potencial que já veio junto nessa encarnação, porque tem muita coisa boa que já veio junto. Mas existe esse pudor, isso é cultural. Mas é preciso reforçar, porque o negativo vocês reforçam o tempo inteiro. O tempo todo, facilmente vocês falam que não estão com a forma física desejada, não estão com a saúde que precisariam estar, porque é um joelho que dói, não consigo fazer isso, porque dói aquilo, ou não tenho dinheiro para nada, ou não consigo nada. E aquilo vai um reforço de negatividade diária, fácil. Então, sozinhos com vocês, na frente do espelho, que é para se ver, para se olhar, olhe nos seus olhos no espelho, é você com você mesmo. Tudo que você vai falar é para você. Tem ninguém ouvindo? Fica à vontade. E pense em todas as características fortes que vocês têm. Nada é defeito. Às vezes você tem uma característica que é muito predominante e ela só precisa de direcionamento. Você é uma pessoa muito forte, não vai ficar fraca porque as pessoas reclamam, mas você vai direcionar essa sua força, você vai utilizar menos ela num relacionamento, para que você tenha mais diplomacia e jogo de cintura para resolver, e vai botar essa força na sua profissão, vai botar essa força em posicionamentos que você precisa ter com situações, com pessoas. Então, nada é defeito. Às vezes é como utilizar melhor. Mas você precisa ter essa lista ciente. Quais são meus pontos fortes? E vale tudo para isso. Sua aparência física, seu temperamento, tudo vale para colocar nessa lista. E você vai falar isso em voz alta. Você vai registrar para o seu cérebro, você vai registrar para as suas células todas as características que você considera boas, pontos fortes, coisas relevantes. E vai falar, olhando nos seus olhos. E vai dizer coisas para você que você nunca disse, que você nunca teve coragem de falar. Porque tem vergonha, porque acha que é feio, mas você vai falar. E você está olhando para o seu único e maior companheiro da vida, que é você. Não existe ninguém nessa existência mais presente no seu caminho do que você. Então é com você que você tem que se dar bem. É de você que você tem que gostar primeiro. Me diz a velha, eu primeiro, eu segundo, eu terceiro, eu quarto. Se sobrar espaço, entra mais alguém. Mas tem que ser você. A primeira pessoa da sua lista. Não pode ser filha, não pode ser pai, não pode ser mãe. Tem que ser você. Para você salvar um afogado, você tem que estar bem, senão afundam os dois. No avião, quando desce a coisinha, não é para botar nos outros, é para botar em você primeiro, senão morre todo mundo. Isso é da vida. Você tem que estar bem. Se você quer fazer algo por alguém, se você quer ajudar, apoiar, você tem que estar bem primeiro. Então você vai olhar nos seus olhos no espelho e vai dizer o quanto você se ama e se admira, mesmo que você não sinta isso. Mas você vai falar assim mesmo. E vai falar com frequência. E daqui a pouco aquilo vai entrando. Porque o cérebro ele acredita em qualquer coisa que você repita muito. Tanto que vocês ficam com medo quando assistem o filme de terror, se emocionam quando vem uma cena. Mesmo sabendo que aquilo é uma história, que é um filme, que são atores. Ou vocês se envolvem, porque o cérebro acredita em qualquer coisa. Você fica muito concentrado, ele acredita. Então você vai se concentrar no seu rosto, nos seus olhos, no espelho, sentadinho, e vai dizer o quanto você se ama, o quanto você se admira, que está tudo perdoado, porque está tudo bem, já passou, e nós vamos construir uma vida maravilhosa, e vamos viver assim e assado, porque nós somos bons, nós somos ótimos filhos da vida.
porque vocês são ótimos filhos da vida. Vocês têm capacidade, consciência, bom coração, são disponíveis. Vocês são ótimos filhos da vida. O que vocês acham que a vida quer de vocês? A vida quer gentileza, a vida quer mão estendida para si, para os outros. A vida quer cuidado nas mínimas coisas. A vida quer que vocês apreciem as pinturas maravilhosas que são realizadas todos os dias no céu, de dia, de noite. Aqui é um lugar tão lindo, com água por todo lado. A vida quer que vocês apreciem aquilo. Vocês vivem aqui, têm esse privilégio e precisam olhar para a natureza, para se lembrar que a vida é mais do que conta para pagar e frustrações. Isso é só uma coisa que faz parte da vida, mas não é a vida. A vida é troca, a vida é se relacionar, a vida é conhecer, olhar para o outro, reconhecer o outro, observar como é que o outro está. Às vezes é só um abraço que você precisa dar, nem uma palavra. É o reconhecimento que você dá para o outro, que muitas vezes é o que basta. Você não precisa dizer, eu não vou me aproximar daquela pessoa que acabou de perder um ente querido, não sei o que dizer. Não tem que dizer nada, porque não há nada para dizer numa situação dessa, vai mudar. Mas você vai e abraça. Você está passando a mensagem, eu estou aqui, se você precisar. É só isso. E isso serve para tudo. Às vezes sua companheira, seu companheiro está tenso, está nervoso, não quer falar sobre o que está sentindo. Não elaborou direito as ideias ainda, não está pronto para falar. Abraça. Só abraça para lembrar para o outro que você está ali, ainda está ali. Seu filho está nervoso, está angustiado, seja a idade que for, só abraça. Para tudo, larga o brinquedo, larga o livro, o celular, só abraça. Porque a mensagem que você vai passar é essa, eu estou aqui para você. E não precisa falar nada. A vida quer isso, a vida quer que você se melhore e que você ajude os outros a se melhorar. A vida não quer grandes coisas, porque é das pequenas coisas que se constrói uma existência. Um relacionamento, ele não é construído com grandes apresentações de amor, grandes ofertas de presentes. A vida é construída no dia a dia, na paciência, no carinho, no olhar, na validação, na atenção, no cuidado. Não é isso que constrói um relacionamento? Seja com filhos, com pais, com um companheiro, companheira, amizade, trabalho. É através das pequenas coisas que se constrói um relacionamento. Então a vida ela é feita das pequenas coisas. Um relacionamento, quando ele começa a ruir, são através das pequenas coisas. Porque quando aparece um grande problema, a família se une, igual ao exército, vamos enfrentar. Vai todo mundo junto. Mas as pequenas coisas são igual cupim. Vai comendo, um dia a cadeira desaba. E você não viu que estava tudo oco. Porque faltou o cuidadinho do dia a dia. Aquilo vai magoando, vai ferindo, vai enfraquecendo, vai decepcionando, vai tirando a graça, o brilho. Aí um dia você acorda e fala, não vale mais a pena. Então é isso. A vida é feita do pequeno. Não à toa, o animal mais importante desse planeta, para a sobrevivência de vocês e dos outros, é uma abelha. Não é a girafa. O maior número de seres que existe nesse planeta são os insetos, são as bactérias, são as coisas pequenas. Tudo é feito do pequeno. E os pequenos cuidados consigo mesmos, no dia a dia, são fundamentais para essa reforma íntima. Se respeitar, evitar situações que vão causar desgaste, evitar relacionamentos que vão tomar uma energia desnecessária, afastar aquele amigo que só suga, que não troca nada, só toma seu tempo, sua energia, aquele parente mais agressivo, veja menos. E por aí vai. Se poupe, se cuide, faça coisas que você gosta. Ah, mas eu gosto de viajar à Europa. Mas enquanto você não pode ir sonhando, já conheço. Mas enquanto você não pode, lá está com muita guerra, agora não está nem bom. Enquanto você não pode, vai passear na praia,
Senta no seu jardim, olha para o verde, olha para o céu, põe seu pé na grama, na terra, na areia, tira o calçado, lembra que está vivo, que tanta coisa boa já aconteceu na sua vida, tantas vitórias você vem acumulando, quantas outras virão ainda para você comemorar. Vai usufruindo do pequeno, do que você tem, em vez de só reforçar o que está faltando, dentro de você e do lado de fora. Essa reforma íntima, que é feita de pequenas coisas do dia a dia, é o que vai trazer leveza para a alma, é o que vai trazer paz, que é o bem mais precioso da vida. Quem chegou lá sabe disso, vale mais que a saúde, porque com paz até a saúde você recupera, você mantém. Sem paz você está sempre naquela faixa do estresse, do envenenamento hormonal e nada certo. Então se libertem, se cuidem, relevem mais, não levem tudo tão a sério, porque a qualquer momento vocês desencarnam e acabou o jogo. E aí? Que vocês lutaram tanto para acumular, os outros vão fazer o que quiserem, você vai mandar mais nada? Tudo que você deixou para lá e não fez, porque estava fazendo coisas que não precisava fazer, você não vai fazer nunca mais. E esse dia chega a qualquer momento. Tem bebê que desencarna, criança que desencarna, adolescente que desencarna, gente jovem. Não são só os velhos. Então não levem tudo tão a sério, porque tudo pode acabar a qualquer momento. Vamos usufruir hoje. A irmã falou tão bem sobre isso hoje. Deixa o passado para trás, deixa o futuro acontecer, mas viva intensamente a única coisa real que vocês têm, o agora. E se cuidem, e se declarem no espelho. Vocês não têm noção da importância e do efeito que esse pequeno exercício tem. Experimentem. Beijo no coração, fiquem em paz.